pessoal, tudo bom? Vamos para uma questão CESP de Direito Penal, que fala de um tema bastante corriqueiro nas provas do concurso. Então vamos analisar a nossa questão? Considere a seguinte situação hipotética. Um agente, por equívoco, pegou um relógio de ouro que estava sobre o balcão de uma joalheria, pensando que era seu, quando, na realidade, pertencia a outro comprador. Nessa situação, o agente responderá pelo crime de furto culposo. Pessoal, estamos diante do chamado erro de tipo, lá previsto no artigo 20 do Código Penal, que é importantíssima a leitura por vocês. O que nós temos que entender desta questão? O agente leva, subtrai, retira da joalheria um relógio de ouro, só que ele pensa que esse relógio era seu. O crime de furto, que é previsto no Código Penal, traz como elementar do tipo, como os verbos necessários para que essa conduta seja considerada criminosa, subtrair coisa móvel alheia. Perceba que a questão foi muito clara em dizer que ele estava levando um relógio pensando, acreditando que era seu, mas era de outro comprador. Pessoal, isso é exatamente o que está previsto no artigo 20, quando diz que quando o erro recai sobre um elementar do tipo, exclui o dolo. Por que exclui o dolo? Porque exclui a vontade dele não era subtrair, furtar aquele relógio. Ele pratica um ato, mas com a falsa percepção da realidade. Ele acredita que está praticando uma conduta lícita, mas na verdade pratica um fato típico sem querer. Por isso que dolo é vontade, por isso que eu vou excluir a vontade, a consciência desse tipo penal, dessa situação. Só que o que diz o artigo 20 ainda? Ele estabelece que quando eu estou numa situação que é inevitável, ou seja, quando eu não posso evitar, a doutrina diz que eu vou excluir o dolo e excluir a culpa. Nesse caso, a conduta é atípica. Mas em algumas situações, se eu tiver que tomar o cuidado necessário, se eu tivesse tomado, os cuidados necessários, eu teria evitado este resultado. Há a exclusão do dolo, mas permanece a culpa. Mas o detalhe é, eu só respondo pelo crime culposo quando há a previsão expressa desse tipo penal na forma culposa. Nesse caso, não existe furto culposo. Por isso que a minha questão está errada. Realmente há um erro de tipo. O erro de tipo vai excluir o dolo, a vontade, porque ele não agiu com a vontade de praticar as elementares do tipo penal. Então, ele não queria subtrair coisa móvel alheia. Ele queria, na verdade, ele pegou o relógio acreditando que o relógio era seu. Então, nessa situação, exclui o dolo. Permanece a culpa, aí eu tenho que observar o que a questão está me dizendo. É possível que, se em alguma situação, se qualquer um naquela situação poderia evitar, ou seja, ter mais cautela, olhar se realmente estava pegando o seu relógio, já que tinham tantos relógios na joalheria, e ele estava pegando realmente o seu relógio, então se ele tivesse que tomar esses cuidados, e não tomando esses cuidados, praticou a conduta tipificada na lei penal, então ele responderia não por dolo, mas pelo crime na forma culposa. Mas é importante que a gente saiba que não existe furto culposo. Então, nesse caso, a conduta típica, a conduta descrita na nossa questão não é uma conduta típica. Então, exclui o dolo, não há que se falar em culpa porque não existe furto culposo. Então, a nossa questão está errada. Esse é o gabarito CESP e essa análise que nós precisamos fazer. Façam a leitura do nosso artigo, do artigo 20, que foi citado aqui na nossa questão. Um abraço a todos e até a próxima questão CESP.